Então vamos à resolução de algumas questões de equilíbrio químico. Eu sou a professora Ângela Ferreira, eu peço que curta o vídeo e continue assistindo para você entender mais sobre esse assunto. Bom, a primeira questão que nós vamos resolver é a seguinte. Na reação A mais B formando C mais D, você tem um equilíbrio. Após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir que a constante de equilíbrio é C elevado a C, D elevado a Dzinho, dividido por A elevado a Zinho, B elevado a Bzinho. A respeito da qual é a correta afirmativa? Vamos lá, a letra A. Quanto maior o valor de Kc, menor será o rendimento da reação. Vamos ver, a gente tem aqui uma razão, não é? Opa, aqui, volta aqui. A gente tem uma razão, onde quanto maior o meu produto em uma razão, maior vai ser o meu valor de Kc. Entendi. Então, se eu tenho um valor de Kc alto, quer dizer que eu tenho uma produção aqui, no caso de produto, muito grande, tá? Então, eu tenho um rendimento da reação direta muito grande. Aqui seria a minha reação direta seria para cá, e a minha reação inversa seria para cá, tá? Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, correto? Beleza, ótimo. Tá, então essa alternativa ela está incorreta porque o rendimento é maior quando Kc é maior. Kc independe da temperatura, também está incorreto, tá? Porque a temperatura ela muda a constante de equilíbrio. A gente já viu em aula sobre isso, que é totalmente dependente. Eu vou deixar até aqui nos cards da aula que eu comentei disso, tá? Mas ela é totalmente dependente. Por exemplo, se eu mudo de temperatura, eu mudo de valor da constante de equilíbrio. Letra C. Se as taxas de desenvolvimento dessa reação direta e inversa forem iguais, então Kc é igual a zero. Não, numa razão, para ser igual a zero, o valor aqui, só se o meu produto fosse zero, a multiplicação ali das concentrações. Se fosse zero aqui também, não existia, né? Porque é uma razão, não existe números divididos por zero. Então, daria 1 se elas fossem iguais. Por exemplo, se fosse 2 e 2, a multiplicação. Então, elas vai ser igual a 1, a razão vai ser igual a 1. Então, isso aqui também não está muito certo, não está muito nada a ver. Letra D. Kc depende das concentrações e da quantidade das matérias iniciais dos reagentes. Também não. A constante de equilíbrio é um ponto onde vai chegar que a relação entre as concentrações, tanto dos reagentes dos produtos, vai ser igual a ela. Não depende de quanto já tinha os reagentes no início e no final, tá? Isso aqui também não tá incorreto. Então, só restou a letra D e vamos ver porque a letra E e vamos ver porque ela está certa. Quanto maior o valor de Kc, maior será a concentração do produto. Claro, se o valor aqui é alto, a concentração dos meus produtos também vai ser alto. Foi o que a gente discutiu aqui quando a gente viu que essa letra A estava incorreta. Quanto maior o valor de Kc, maior a produção dos meus produtos. Então, essa daqui está corretíssima, tá bem? Então, a letra E seria correta. A segunda questão explica detalhadamente os 3 fatores que alteram o equilíbrio químico. A gente tem 3 fatores que alteram o equilíbrio, que a gente viu lá na aula de princípio de Le Chatelier, que eu vou deixar aqui também a indicação. E são eles: concentração, pressão e temperatura, tá? Então, são essas aí. Uma sugestão de resposta está aqui, que a gente desloca o equilíbrio quando a gente altera um desses 3, aí a forma como eles alteram concentração. Se eu aumento a concentração, o meu sistema vai tentar fazer algo para que isso diminua, ele vai para o caminho contrário. Se eu diminuo a concentração, ele vai para o caminho onde ele vai tentar produzir mais aquilo que foi diminuída a concentração. Temperatura. Se eu tenho uma reação endotérmica, se eu aumento a temperatura,
vai para o lado endotérmico se eu diminuo a temperatura, para o lado exotérmico, pressão, variação de pressão ela desloca o equilíbrio, com o aumento da pressão favorece o equilíbrio no sentido de menor volume e vice-versa, menor pressão, maior volume, tá bem? Então essas seriam os 3 fatores que alteram o equilíbrio e como eles influenciam. E a última questão seria essa daqui. Um dado experimento feito em um recipiente fechado observa a concentração de um dos componentes em função do tempo, com aumento progressivo até se estabilizar. O papel desse componente no sistema reacional é... Bom, gente, vamos entender o seguinte. Uma reação de equilíbrio, ela vai estar lá, por exemplo, eu tenho A mais B formando C mais D. E o que acontece? Né? Os meus reagentes, quando começa a ocorrer o equilíbrio, eles estão lá em cima, tem uma concentração de reagente. Ele vai sendo consumido até ele se estabilizar. A mesma coisa acontece com os meus produtos, só que os meus produtos eles estão sendo produzidos, eles vão aumentando a concentração até se estabilizar e ser constante, tá? Então, o que acontece? Quem que tem um aumenta progressivamente até se estabilizar? Os produtos, tá bem? Então, são os produtos. Nenhum outro reagente diminui, o intermediário não falamos aqui, o catalisador ele não influencia assim, inerte nada a ver, tá? Então, seriam os produtos. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixa nos comentários as dúvidas e sugestões, tá? Eu agradeço por assistirem até aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal para vocês receberem os vídeos aqui postados, né? Ativa o sininho para receber a notificação. E me siga no Instagram, Prof. Angela Ferreira, e meu muito obrigado.